Então, a aula de hoje é a continuação, né? A gente viu a aula passada o FET. Então, achei, conversando com o Bruno, decidimos separar o FET, a estrutura básica. Espero que vocês tenham brincado um pouco com o FET, que vai ficar mais fácil o entendimento da aula de hoje. Na aula de hoje, eu já vou passar os 3 conteúdos, que era a sequência, e para a semana que vem, daí vou agendar, provavelmente terça ou quinta, um horário para tirar dúvidas. Tá? Então, na aula de hoje a gente vai estar vendo autenticação com FET, que é bem simples. Ah, no Blade, até conversei com o professor Ricardo, eu dei uma visualização essa semana. O Blade ele faz bem mais simples a autenticação, não que seja difícil a autenticação com FET. É simples também, mas o Blade já faz automático, né? É bem interessante, se vocês puderem pesquisar, eu achei super bacana. É um próximo conteúdo que eu vou querer estudar também. Vamos ver um pouco do que é o jQuery, né, uma biblioteca do pro JavaScript, e o conceito de Simple Page Application. O que é? Como eu vou utilizar isso na minha página, tá? Um conceito que está sendo padrão, que está sendo muito utilizado hoje em dia para construção de página, né? O que é esse conceito? É o que a gente vai visualizar na aula de hoje. Então, para a gente começar a entender a autenticação, a gente tem que entender o que é o cookie, né? Os cookies. Provavelmente vocês já ouviram falar, ó, todo mundo faz computação aqui sabe o que é um cookie, né? Mas vamos relembrar então para que ele serve. Então é um pequeno fragmento de dados que o servidor envia para o navegador do usuário, lado do cliente. Então é algo que fica na máquina do cliente para a página poder utilizar. Então, eles são usados para gerenciamento de sessão, né, logins, carrinho de compras, placar de jogos ou qualquer outra atividade que deve ser guardada para um servidor. Né? Então, mesmo que você não estiver logado numa página, quando você põe algo no carrinho, né, você não está logado, mas se você entrar na página de novo, aquela compra que você fez vai estar lá, né? Você não finalizou ela, por exemplo, você marcou um tênis lá para comprar só para ver quanto que era o frete. Geralmente faço isso, né? Se eu entrar nessa página de novo que eu não esteja logado, vai estar lá, né, o meu tênis esperando eu para fazer a compra. Personalização, né? De repente tem sites que guardem a personalização do usuário, com experiência, né? Então já traz todo o padrão da página que eu quero. São as preferências dos usuários, temas e outras configurações que podem ser armazenadas em cookies. E rastreamento, né? Registro e análise de comportamento de um usuário também podem ser utilizados. Eu deixei um link aí, vocês podem pesquisar mais sobre os cookies, tá? Depois eu vou estar disponibilizando a apresentação. Então, como utilizar os cookies, como que a gente utiliza isso em JavaScript? Então, aqui tem 3 funções que o Bruno desenvolveu, né, mas são padrões do JavaScript para a gente estar acessando, gravando cookies e deletando. Então, a primeira, ela grava, né, é uma função setCookies, onde eu estou passando ali o name, value e os days. O name é o nome do meu cookie, tá? Então, é importante eu colocar um nome, né, para eu tá buscando ele de volta, né, que tem a ver com o conteúdo dela, o valor o que vai ser guardado e os dias que eu quero armazenar esse cookie, tá? Então ali na segunda linha tem uma transformação de data. A terceira, eu estou transformando essa data, tá? Eu preciso transformar essa data em milésimos, né? Então, por isso eu faço esse cálculo, eu pego a data de hoje, né? Por exemplo, eu vou gravar, eu preciso gravar o meu cookie, então eu pego, gravar o cookie, então eu preciso pegar a data de hoje, né? O tempo de agora, o dia, né? E somar quantos dias que eu quero. Só que isso eu preciso transformar ele em milésimos. Por isso eu tenho esse cálculo aí de 24, que seriam 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos, vezes 1.000 que é milésimo, se não me engano, vezes o dia que eu estou passando como parâmetro,
né? Que se for um dia, eu vou transformar isso em esse cálculo em milésimos, que é referência a um dia. Se for 2, ele vai calcular os milésimos de 2 dias. Então, você tem que guardar os milésimos contado com o dia de hoje. Daí, na terceira linha, tem o document cookie. Deixa eu demonstrar aqui para ficar mais simples aqui já no código. Deixa eu aumentar aqui para visualizar, para ficar melhor. Estou aqui. Estou no set cookie. Tá, aqui o document cookie é onde eu estou gravando. Então aqui eu vou gravar o cookie, tá? Com o nome, o valor e a data que ele tem que expirar. Tá? O get, ele vai recuperar o cookie, tá? Então estou passando comparando o nome e o documento cookie match, a variável v, ele vai receber o cookie que eu tenho que procurar pelo esse comando aqui, document cookie match, tá? Esses valores aqui são são padrões na hora de gravar um cookie, então eu preciso passar esses parâmetros aqui para facilitar na busca do cookie, senão muitas vezes ele não vai encontrar se eu não passar esses parâmetros. Então, document cookie match é responsável por buscar o cookie na máquina do cliente. E aqui eu retorno, né? Então eu verifico se ele tem alguma coisa, retorno o parâmetro 2, o segundo parâmetro do vetor, tá? Porque isso daqui ele retorna um vetor. Se você tiver curiosidade, coloca um console log aqui, depois que você estiver logado, vocês vão ver que ele retorna um vetor. Então eu preciso passar esse segundo parâmetro para ele voltar só realmente o conteúdo daquele cookie. Senão retorna null. E por último, o delete cookie, né? Se eu, por exemplo, quiser fazer um logoff, é muito importante eu deletar esse cookie para, né, tirar da sessão. Essa é a parte principal, tá? Do nosso a gravação de cookie. Aqui continuando, né? Então, feito a utilização do cookie, a gente vai para a autenticação. A autenticação, como a gente viu na aula passada, é só uma linha que eu tenho que acrescentar no meu cabeçalho. Então, aqui, depois que eu informo o tipo de arquivos que eu está enviando para o servidor ou recebendo, eu coloco um authorization, né, beer, que é o padrão do FIT, eu tenho que formar isso, e eu uso lá minha função get cookie, tá? Buscando meu token. Tá? Esse token é gerado quando o usuário loga no sistema, né? O Laravel ele gera um token para o usuário para ele poder estar acessando, tá, a base dele. Tá? Então, preciso desse token para poder estar acessando, fazendo inserções, né, alteração e delete, dependendo como foi configurado o meu back-end. Aqui eu vou mostrar no código para ficar mais fácil, para vocês entenderem. Então, aqui na minha API, eu criei um login. Na aula passada a gente não fez o login. Depois eu explico isso daqui, tá? Então, aqui eu pego os meus dados, né? Vou precisar logar o usuário. Então, eu pego, crio um objeto, e-mail e password, o fetch, né? Passando meu URL e qual que é o método, enfim, passando aqui também o JSON. E aqui eu vou tratar o meu retorno, tá? Então, aqui no status, se o status retornou 200, né? Ok. Então, eu vou gravar o cookie, tá? Então, o primeiro cookie gravado é o token, tá? Então, poderia ser outro nome? Poderia ir qualquer nome, enfim, mas é para ficar mais simples, mais fácil para o programador, né? Você não vai escrever qualquer nome aqui. Depois, se o outro programador vier, ele não vai saber, por exemplo, o que é Fábio, né? O que é o cookie, né? Com outro nome. Então, aqui eu gravo o token, né? O token recebido. E aqui
o JSON com os dados do usuário, né? Porque é importante ter os dados usuários, você não vai ficar pedindo a chave primária dele toda hora. Então, eu posso só consultar a hora que ele for fazer uma compra ou fazer, igual no nosso projeto, ele for inserir uma conta. Então, como eu vou saber quem que é o usuário que está tá inserindo essa conta? Então, eu vou consultar através do cookie, user data, a chave primária dele e gravar automaticamente, tá? Aqui eu fiz, depois de logar, deu ok já, né? Porque não precisa mais estar no login, já redireciono ele para o index, tá? O interessante aqui é que eu posso verificar se deu erro, tá? Se não deu o status 200, pode, por exemplo, ter dado o erro 422, que o próprio Laravel, o back-end, retorna para nós. Se ele retornou o status 422, então eu vou verificar aqui o JSON, a opção data dele. O JSON, o back-end, não sei se vocês lembram na programação, se vocês abrirem lá o back-end, vocês vão ver que lá tem um retorno, quando dá erro, ele preenche esses erros, né? Isso facilita, por exemplo, para a gente tratar os erros. Então, 422, eu verifico se tem erros. Então, alguns campos não foram preenchidos corretamente, né? Se a gente for ver na internet, na, na nossa lista aqui de erros, né? Uma requisição está bem formada, mas inabilitada de seguir servidos erros semânticos. Então, alguma coisa a pessoa fez, por exemplo, digitou alguma coisa errada, né, na hora de passar, que não conseguiu. Então, alguns campos não foram preenchidos corretamente. Por exemplo, a pessoa digitou só o e-mail, né? Então, deu erros de semântica. Então, consegui tratar e informar para o usuário. Isso é muito interessante, isso é muito bom, né? Porque o usuário tem esse retorno. Ele também, eu posso verificar o erro 403. Vamos ver o que é o erro 403. O erro 403, o cliente não tem direito de acesso ao conteúdo, portanto, o servidor está rejeitando a dar resposta. Aqui o Bruno pôs a mensagem: usuário ou senha não confere, tá? Que se você fizer esse testar sem senha, ele vai dar essa mensagem, vai dar um erro. Se você tentar não colocar usuário ou senha, vai dar um erro 403. Né? Então, isso é importante para o usuário ter esse feedback, esse retorno. Caso contrário, né, dá um alerta, verifique sua conexão de internet e tenta novamente. Bom, o registro do registro do registro é a mesma coisa, tá? A única coisa que eu vou mostrar aqui para vocês que no acesso, né? Por exemplo, aqui faço uma busca dos débitos pelo, pelo ID. Então, eu tenho que adicionar aqui, né, nas minhas chamadas que precisam de autenticação, tem que passar, então, meu token que eu armazenei no cookie. Aqui, uma coisa que eu não tinha explicado para vocês, no login, deixa eu voltar lá, já vou rodar para vocês visualizarem, daí já vou explicando algumas coisas que eu fiz a mais. Aqui no login, eu coloquei essa linha a mais para quê? Né? Então, se a pessoa entrar no login, não é a minha página principal, mas ele já está logado, né? Então tem necessidade da pessoa ficar se logando novamente ou brincando lá para ficar logado. Então, se ele entrar no login, eu não preciso fazer todo o processo novamente. Eu verifico se existe o token. Se existe o token, o cara já está logado. Então, eu mando direto para o meu index, né? Eu já libero a pessoa o acesso do usuário. Deixa eu abrir o index para vocês visualizarem. Eu não coloquei aqui ainda, tá? Mas eu vou mostrar hoje já o projeto pronto, tá? Eu espero que vocês estejam fazendo já. Aproveitem para fazer essas aulas já para chamar, para tirarem dúvidas. Então aqui eu vou abrir. Minha página está crua, eu fiz sem CSS, tá? Então aqui eu coloquei. Se a pessoa tentar, ela não está logada. Se ela tentar entrar no index, ele nem deixa entrar. O que eu fiz aqui? Nessa ideia, tá?
Então tem várias ideias. Aqui na minha API, como eu estou chamando ela no meu index, eu deixei aqui uma função, tá? Eu deixei ela uma função, quer dizer, fora da function, isso daqui. Aqui eu verifico, tá? Isso daqui eu verifico a página que a pessoa tá e verifico aqui se ele está na login ou no registro, tá? Isso aqui que ele faz. Se ele tiver diferente do login ou registro, tiver, por exemplo, no index, eu checo o token, tá? Se não tiver token, quer dizer que a pessoa não está logada. Então, eu direciono ele diretamente para o login. Nisso, qual que é a vantagem? Né? Se a pessoa tentar entrar no IDEX, a página nem carrega, né? Porque a página tá, eu deixei lá meus scripts no começo, então ele vai começar a carregar o script e não vai deixar nem a pessoa visualizar a página, né? Tem problema de abrir o index ou as funções? Não, não tem problema. Só que, né, por causa do token, a pessoa não vai conseguir acessar de qualquer maneira. Mas fica mais bonito, né, não dar essa permissão para o usuário visualizar, né, já que ele não tem acesso. Bom, aqui eu vou logar. Primeiro vamos ver nossos erros. Eu vou, login. Alguns campos não foram preenchidos corretamente. Aquele tratamento de erro que eu falei para vocês. Vou colocar aqui dados inválido. Vou colocar aqui uma senha aqui que eu não coloquei. O usuário e senha não conferem. Tá? Por isso que é importante aquele tratamento lá. Depois eu vou estar disponibilizando para vocês, pelo menos aquela parte lá para vocês fazerem no projeto de vocês. E o login. Tá? Aqui eu já estou carregando, tá? Do cookie, tá? O usuário que está logado. Vamos visualizar aqui onde que eu coloquei isso daqui. Eu coloquei, se não me engano, deixa eu só lembrar onde que eu coloquei, aqui. Eu coloquei numa função view, no onload da página, né? A gente vai ver hoje que não é a maneira mais legal de fazer, né? Mas eu criei uma view aqui que eu chamo sempre no onload, né? Então eu criei lá uma user info para receber sempre o nome do usuário, tá? Então aqui eu estou recuperando aqui o cookie, né? Estou passando ele e transformando ele para um JSON, tá? Então aqui eu recupero o user data, os dados do usuário e transformo ele num JSON. Passo para um user data e utilizo aqui o user data.name que eu quero exibir aqui em cima, tá? E aqui eu posso, 1, 2, 3 que eu tenho, e eu busco os meus dados. Se eu cadastrar outro aqui, podem ver que o create também tá. Vou colocar o mesmo CPF, 100. Eu acho que eu esqueci de confirmar alguma coisa aqui que eu acho que eu não fiz o botão confirmar. Vou voltar, deixa eu ver se eu inseri aqui. Realmente eu não inseri. Na hora de estar fazendo, acabei esquecendo de fazer essa função, tá? Só mostrar aqui também, tá no buscar, eu mudei aqui o meu conceito, tá? Deixa eu sair aqui de lugar de novo. Eu não estou trazendo mais a minha tabela, estou criando isso automaticamente. Isso a gente vai ver na aula de hoje, que é uma prática interessante a ser feito, tá? Para não ficar mudando muito de tela, mas depois a gente vai se falar sobre isso. Deixa eu só ver onde que eu coloquei isso para mostrar para vocês como que eu fiz. Ah, tá. Aqui era a mesma questão do mapa da aula passada. Eu só, em vez de ter a table lá pronta, eu criei aqui minha table diretamente, tá? Dentro da minha página. E, né, adiciono na minha lista, que agora é um div. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no index. Agora eu não tenho mais tabela, não sei se vocês lembram. Agora eu tenho uma div,
que eu adiciono nessa lista lá. E sempre que eu inicio uma nova busca, eu faço esse comando para remover os elementos, tá? Depois eu passo para vocês também, tá? Esse princípio é só para mostrar para vocês a autenticação, tá? Então aqui ele está bem descrito para vocês. Depois, se tiver alguma dúvida, no final vocês me perguntem, tá? Mas é bem simples a autenticação com FAT. Eu queria mostrar para vocês agora, tá? Já começo mudando agora de assunto, é ver algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando, tá? Junto com a página de vocês, tá? O jQuery é uma biblioteca JavaScript rápida, pequena e rica em recursos. A jQuery ela é utilizada por um grande conjunto de ferramentas. Por exemplo, se vocês visualizarem o Materialize, ele usa o jQuery, o Bootstrap, e tem alguns outros plugins que também usam o jQuery. Ele simplifica o processo de passagem e manipulação de documentos HTML, manipulação de eventos e animação. Basicamente, ele deixa o código mais enxuto do JavaScript, né? Consigo fazer alguma operação sem o jQuery, só com o JavaScript? Você consegue, mas o jQuery ele veio para facilitar algumas funcionalidades. Uma que eu estava usando esses tempos, né, eu estava tentando fazer uma autobusca de produtos. E para fazer isso manualmente, eu precisava configurar CSS e fazer um monte de funções. JavaScript é muito difícil, né? Então, o jQuery ele tem alguns outros plugins, por exemplo, de autocomplete, né? Se vocês procurarem jQuery autocomplete, tem um monte de plugins, né? Então, eu queria digitar para essa foto do produto e o preço, enfim, né? Então, o jQuery facilita, auxilia outros plugins, né? Bom, vamos visualizar aqui, eu já mostro funcionando. Então, aqui o primeiro tem só a primeira parte somente JavaScript, né? Então, aqui eu estou fazendo um evento do botão para trocar um texto. E o jQuery. Vê a quantidade de linhas do primeiro e a quantidade de linhas do segundo. Tá? Ele diminui, né? Ele deixa um pouco mais enxuto, né? O padrão do jQuery sempre iniciando aqui com esse cifrão, né? Para identificar que é o jQuery, a função do jQuery. Deixa eu mostrar funcionando para vocês. Deixa eu fechar esse daqui. Code ponto para a gente exibir a nossa pasta. Bom, então aqui eu tenho o exemplo sem o jQuery, né? Então aqui o exemplo, já abri os dois já. Então aqui eu tenho, né, uma mensagem na tela, um botão, e aqui o meu script, eu busco, né, usando lá o document get element by id para buscar o button, né, transfiro então as propriedades para a variável, e aqui eu adiciono um evento para o botão ficar ouvindo, né, então ele vai ficar ouvindo aqui o evento clique. Provavelmente vocês já fizeram isso com o Delamora, algumas experiências, quando ele passou para vocês a manipulação do DOM. Então, cria a função, cria uma variável texto para receber, né, o conteúdo da mensagem, né, receber a mensagem, na verdade, e faço o texto inner HTML receber a minha mensagem. Boa noite, alunos de curso de Introdução ao Desenvolvimento Web Full Stack. Vamos ver no jQuery como que é mais simples, tá? Então, aqui, eu só passo a identificação do meu botão, tá? E o evento .on, tá? O on é para identificar o evento que eu quero, né?
ficar ouvindo. O clique. E aqui eu já passo a função, né? Então a function, o cifrão, né? Identificando qual que é o meu elemento, que é o substitui aquele, o get para buscar, né? Então aqui isso daqui já substitui aquele get para encontrar qual. Não preciso ficar criando variável, isso aqui já substitui tudo aquele monte de código. E o ponto text é o texto que eu quero passar para ele, né? Então vamos visualizar os dois funcionando. Então esse daqui, primeiro, vou fechar aqui. Então esse aqui é o exemplo sem query e exemplo com query. Então tem os dois aqui. Opa, acho que eu não alterei. Deixa eu só alterar aqui o cabeçalho desse segundo para não me confundir. Com carry. Salvei. Então exemplo sem carry, exemplo com carry. Mesma função, só quantidade de códigos menor. Então, atualizar. Então, consegui atualizar aqui, né, os dados. Ó. Então, boa noite. Atualizei. Ele já trouxe automaticamente, né, manipulando o DOM aqui, o evento onClick. E o segundo, a mesma coisa. Então, o jQuery, na verdade, veio para facilitar, né, alguns comandos ou algumas coisas que são mais difíceis de serem feitas, tá? Umas dicas, tá, que eu vejo de programadores é que se você for fazer coisas simples, né, por exemplo, esse exemplo aqui, por exemplo, de um cliquinho de mais ou de menos, de aumentar like, o jQuery é uma biblioteca pesada. Então, se dá para você resolver com JavaScript, resolva com JavaScript, né? Porque senão você vai estar adicionando é, bibliotecas, né? O jQuery é pesada. Então, tua página vai ficando pesada, né? Na descarregar. Você, de repente, igual vi um programador falando, você vai carregar você vai colocar um caminhão para carregar uma banana, por exemplo. Né? Então tem que ver se vale a pena o que você quer fazer usar com jQuery. Tá? Um exemplo, né, conversando com o Bruno, ele falou, Fábio, isso aqui é muito importante. Um exemplo de plugins que utilizam jQuery é a validação de formulários. É um plugin que ele valida formulário do lado do cliente. Então, de repente, o cliente, antes de ele dar o input dele, clicar no botão, muitas coisas podem ser resolvidas do lado do cliente sem que ele precise ficar clicando e fazendo essa rota, né? Ele clicar e, né, ficar enviando. Então, tem coisas que você pode resolver ali para o usuário, né, do lado dele. O Materialize que vocês usaram, ele tem uma validação, tá? Própria, tá? Mas se vocês não for usar a validação que tem no Materialize, vocês podem usar essa, desde que vocês não usem a classe Validate, se eu não me engano, do Materialize, tá? Essa jQuery Validate é bem interessante, ela tem 37 idiomas, né, para mensagem de erros. Então, se você não configurar a mensagem de erro, ela já vai estar trazendo automático essas mensagens. Eu deixei o link aqui onde você pode encontrar e onde, né, tem toda a documentação, caso vocês precisem. Mas ela é bem simples e eu vou demonstrar para vocês. Então, o jQuery Validate, ele precisa do jQuery, né? E ele tem também a biblioteca dele, Validate. Então aqui, eu preciso, por exemplo, colocar ele dentro de um form, o que eu quero, dentro do formulário que eu quero, eu preciso identificar o nome do meu formulário, tá? Que eu quero validar. Os primeiros campos são as regras. Então aqui nesse exemplo, o nome campo, né? Que é o nome o ID, tá? Do meu campo, do meu input. Eu falo que ele é requerido, então eu coloco o true. O mínimo de letras, de caracteres, são 6. Então, se a pessoa colocar menos, ele vai dar mensagem. Igual a true,
Isso aqui é bem importante, por exemplo, para confirmação de senha, né, de cadastro. Então, é para verificar se as duas senhas, né, a confirmação de senha está igual à primeira. Isso ajuda muito, né, na hora de o usuário não ficar errando a senha, essa mensagem. E embaixo, né, aqui seriam as mensagens, tá? Então aqui segue o mesmo parâmetro, nome do campo, e aqui, por exemplo, requerido. Qual mensagem que eu tenho que exibir? Mesma coisa para o tamanho, a quantidade de caracteres e se é igual ou não, tá? Vamos visualizar na prática isso daí, vou mostrar para vocês. Depois desses exemplos, eu vou estar disponibilizando lá para vocês também. Então ele usa, tá, o jQuery Validate, que é o plugin, e a jQuery. Ah, se eu não me engano, a jQuery que ele está usando, ele não tá atualizada lá no site, tá? Ele está usando com uma versão mais antiga, pelo que eu vi lá nos comentários. Ainda não está atualizado para o último jQuery, tá? Mas isso não afeta em nada, só se vocês, né, tem que ver se o jQuery que vocês não vai atrapalhar, né, na validação. Pelos testes que eu fiz, não deu nenhuma diferença. Deixa eu só fechar isso daqui. Então, só vou mostrar o registro. Deixa eu mostrar aqui para vocês já. Deixa aqui. Então, aqui eu já coloquei um CSS, só para vocês visualizarem. Mas aqui, por exemplo, o password, né, coloquei o ID, o placeholder dele, informando, não tem nada demais no input. E um label, né, para identificar, né, né, identificar o que eu estou digitando, para informar para o usuário, né, o que ele deve digitar. Aqui nas minhas regras, então, coloquei form cadastro, que é o nome do meu formulário, tá? Então eu coloquei tudo aquele conteúdo dentro de um form, que se chama form cadastro, e aqui eu defini regras, tá? Tem regras de e-mail também, ó. Ele, por exemplo, o e-mail register, ele ele também tem a parte do e-mail, que aqui eu posso definir a minha mensagem, né? Então, aqui o e-mail é requerido, é necessário informar o login. O e-mail, digite um e-mail válido, né? Se a pessoa não digitar um e-mail válido, ele vai validar isso daqui. No Materialize tem também, e é bem legal que ele sai um menuzinho suspenso, tá? Não visualizei muito Materialize, né? Mas no exemplo, depois no final da aula eu vou demonstrar para vocês, que é que o Bruno fez, do todo o projeto, ele demonstra, tá? Se não me engano, ele demonstra quando a pessoa digita um e-mail errado e uma caixinha suspensa. Bom, então vamos rodar para visualizar como que ele fica, essa validação. Ele é bem simples, tá, de fazer. Tá? Então aqui, vou tentar cadastrar sem nada, tá? Então ele já me deu mensagem, ó, por favor informe o seu nome, é necessário informar o login, CPF, informe senha e senha. Então vou digitar aqui o nome, Fábio, o e-mail, vou digitar uma coisa errada, ó, digite um e-mail válido. Opa, então vamos lá, Fábio Moreno, @wemp. Ele passou aqui, mas ele valida alguns campos. Ah, não, está inválido ainda. .com.br. Ele tem uma validaçãozinha ali no meu e-mail. O CPF, endereço, eu não coloquei. E vamos ver a senha. Então tem que ser 6 caracteres: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou colocar uma senha errada. Ó, confirmação deve ser igual a senha, né? Então aqui ele já dá uma mensagem para o usuário antes de ele cadastrar. Isso é bem interessante,
da mensagem. Depois esse código inteiro aqui, pelo menos do registro e do CSS, eu mando para vocês visualizarem, tá? Para vocês terem essa ideia. Ou de repente eu faço uma sem a parte de chamada, né? Sem o botão cadastrar, só para vocês poderem utilizar no projeto de vocês aí, quem não for usar o Materialize, por exemplo, com o Validate, tá? Bem simples de utilizar e é muito legal para utilizar nos projetos. O último conteúdo da nossa aula de hoje, tá? É sobre o Simple Page Application, o SPA, tá? Então, aplicações cuja funcionalidade está concentrada em uma única página, tá? Ao invés de recarregar todas as páginas ou redirecionar o usuário para uma página nova, apenas o conteúdo principal é atualizado de forma assíncrona, mantendo toda a estrutura da página estática. Não sei se vocês já visualizaram páginas que não. Muitas páginas, né? Hoje é difícil de visualizar, mas ainda tem páginas que são assim, né? Você clica numa coisa, ela recarrega tudo de novo. Você vai ver um produto, você vai fazer um filtro, ele recarrega toda a página ou vai para uma outra página. É igual o exemplo que eu fiz aqui, né? Isso que eu fiz hoje no exemplo só usando sem CSS, que eu estava mostrando para vocês, eu criei várias páginas. Então, cada ação que eu fazia ia para uma página diferente, né? Isso para mim aqui tá rápido, mas imagina cheio de figuras, né? Então, ficar clicando e recarregando, o usuário vai se cansar da página e vai ficar com raiva, na verdade, da página, né? Ficar recarregando toda hora. Né? Imagina você comprar um produto que onde você tem que comprar ou visualizar o produto, ele fica pulando de página em página. Então, a ideia do Simple Page Application é otimizar a performance da aplicação, reduzir o conteúdo a ser carregado, foco na experiência do usuário, interface mais rápida. A ideia principal do Simple Page Application é como a página da web fosse um desktop, ou uma aplicação de celular, né? Onde está tudo ali na palma da mão e rápido, né? Não é para ficar recarregando. Então, por exemplo, o Gmail, né? O Gmail ele usa bem esse conceito. Se a gente for pensar na página do Gmail, nós podemos, né, abrir os e-mails, escrever e-mail, responder as mensagens, tudo na mesma página, né? Então ela ela dá pouco, ela dá, eu não lembro de ela dar reload, mas assim, se eu quiser, se eu clicar, ela recarrega, por exemplo, eu quero ver os e-mails enviados. Então ela carrega parte da página, não recarrega toda a página. Isso é uma experiência boa de usuário, né? Cenários híbridos são que usam partes desse conceito, que é o caso do Airbnb. Vamos dar uma visualizada na página do Airbnb. Estão visualizando? Acho que eu compartilhei a página com vocês, né? Bom, perfeito. Então aqui, vou colocar aqui Curitiba, vamos pandemia, vamos para Fortaleza. Eu vou tá acabando as nossas aulas EADs, não sei se vai continuar, então vou marcar aqui sexta-feira, vou estar só no domingo, passar o fim de semana lá e vou sozinho. Vamos lá buscar. Qual que é a experiência o conceito do simples page application? Eu estou visualizando aqui, ó, se vocês foram ver, ó, tudo na mesma página, tá? Então aqui eu tenho meu mapa, ó, cliquei, ó, R$ 52 aqui a diária, tá legal, deve ser por causa da pandemia que tá barato. Então aqui, ó, eu já cliquei e consigo ver os quartos, ó, tudo na mesma página. Olha que legal. Não, eu não preciso mudar de página para visualizar, né? Pensou se eu ficar em cada um desses preços clicando e indo para uma outra página? Que complicado seria consultar hotéis ou pousadas, né? Por exemplo, 120, então eu consigo visualizar, né? Aqui até a parte de filtro. Pode ver que eu ainda não saí da página. Ele só abriu um menuzinho. Eu quero uma cama e um banheiro, pelo menos no quarto.
Ele já carregou automático para mim, ele não recarregou toda a página. Ele só vai aqui mudar para a gente quando eu clicar num quarto. Por exemplo, eu cliquei, ele abriu outra página para mim, tá? Que a gente fala assim, quando mudou de contexto, né, para quem for utilizar, quando mudou de contexto, né, não é o mesmo contexto, mudei meu contexto, daí eu mudo a minha página. Então, a aplicação do SPA está muito presente nos dias de hoje, tá? Se eu quero é, dar uma boa experiência para o meu usuário, para não ficar com raiva da minha página também. Não vou mostrar nenhuma página aqui com exemplo negativo, porque senão, tá, pode rolar processos. Bom, o que eu posso utilizar para construir Simple Page Application? Então, posso utilizar frameworks, bibliotecas, né? Tem framework, o Angular, o React e o Vue.js, né? Todos eles trabalham em cima do JavaScript, tá? Se não me engano, o Vue.js bem mais parecido com a linguagem JavaScript, não que as outras não sejam, tá? Então essas são bibliotecas, são frameworks que podem ser feito, né? Deixar mais simples na programação, né? Não que eu não possa usar o JavaScript para fazer isso, né? O Bruno, vou mostrar a página que ele fez do projeto, que ele fez só em base de JavaScript, né? A ideia do Simple Page Application. Antes da dúvida, eu vou mostrar o site que o Bruno fez, que é o do projeto final de vocês. Deixa eu só fechar aqui para não ficar muita coisa aberta. Eu só não lembrei se eu fechei o Bruno. Acho que Bruno, você só esqueceu aqui de fazer o logoff. Eu também não fiz. O Bruno que fez a página. Deixa eu só confirmar se eu fechei lá o cookie. Só estou visualizando aqui, pessoal, se realmente se eu fiz logoff, porque senão ele vai, a hora de ele logar, deixa eu sair aqui. Isso. Ele, né, como é o mesmo projeto, o nome do cookie, então tá o mesmo e eu quero mostrar o login para vocês desde o começo do projeto do Bruno, que é o projeto final que vocês vão ter que entregar. Espero que vocês já estejam fazendo. Então, o Bruno aqui no projeto ele usou, diferente de mim, só 3 HTML. Eu usei para cada função eu usei um HTML lá para ficar mais simples até de explicar. Tá? Aqui o Bruno ele fez, né, utilizou tudo JavaScript na unha, né? Então ele usou algumas bibliotecas, depois ele acho que ele usou só o jQuery, talvez ele tenha usado. Mas olha que legal, por exemplo, a pessoa quer entrar, aqui está o login, né? Ou ela quer cadastrar. Isso está tudo no mesmo contexto. Né? Então ele fez isso daqui, não ficou indo para outra página, não precisa ser recarregado. Ele é só mostrado aqui, mostrado, né, no filtro usando, né, o JavaScript. Então aqui eu vou estar logando. Enfim, deve ter dado algum erro ali por causa do eu estava usando outros dados. Então aqui ele puxou para mim os meus dados, né, meu CPF, né, o meu documento e o nome do usuário. Eu posso consultar, deixa eu ver se eu consigo consultar aqui. Olha, ele traz tudo na mesma página, ó. Já trouxe isso tudo na mesma página index, né? Já preencheu meus dados, posso editar,
se quiser editar os valores, isso tudo na mesma página, tá? Inserir também tudo na mesma página. Então, ele aplicou o SPA usando o JavaScript puro, né? Usando FET também. Então, essa é a ideia do SPA, tá? O SPA. Vou para dúvidas de vocês. A aula de hoje era isso.